Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Vitor Ximenes, pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Estamos tratando sobre mentiras em que nós homens acabamos acreditando. E a verdade é que a palavra de Deus nos revela, nos libertando dessas mentiras. Tratamos exatamente sobre isso. Satanás, ele é o sedutor de todo mundo e ele nos conduz a muitas mentiras. Nós muitas vezes cremos que o prazer, meramente pelo prazer, o lazer, meramente pelo lazer, é capaz de nos dar sentido na vida e ele não é capaz de fazer isso. Muitas vezes nos perdemos de nós mesmos e não conseguimos compreender nem quem nós somos. E de fato, o homem caído não sabe quem ele é porque a sua identidade ela precisa e ela é apenas possível em Cristo Jesus, o homem-Deus perfeito, em quem nós devemos nos refugiar e aquele a quem nós devemos imitar. Satanás e o mundo, o espírito do século, tem escravizado homens, gerações, nos últimos 20 anos, de maneira muito suja, destruindo mentes e corações, destruindo relacionamentos e leitos conjugais que deveriam ser puros, conduzindo jovens a uma escravidão, e isso cada vez mais cedo. Me lembro que da minha juventude, esse pecado que quero tratar hoje com você, e que reflete uma mentira que é apresentada neste mundo, era algo de difícil acesso, mas que hoje está a um toque na tela de um smartphone e que pode ser acessado por qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar. Nem mesmo na floresta amazônica, na mata mais fechada, as pessoas estão fora dessa realidade hoje. Com a internet de banda larguíssima, as tribos indígenas têm acesso à rede, os ribeirinhos têm acesso à rede. Outrora, o álcool era o grande problema. Hoje, esse se torna mais um problema. E essa mentira tem a ver com aquela que tratamos sobre prazer. O mundo conta a mentira de que o prazer é o que importa, de que a satisfação é o que importa, de que a palavra de Deus ela é como algemas que impede que o homem seja livre e que ele viva na sua máxima expressão a sua sexualidade. E então, como disse, homens têm sido escravizados. A sexualidade depravada, a pornografia. Pornografia é algo que destrói de dentro para fora. É algo que inicia silenciosamente, mas que apresenta os seus efeitos ao longo da vida e que afetará não apenas aquele que peca, mas afetará todos aqueles que estão ao seu redor. Ela consome o tempo, ela consome o descanso, ela consome a expressão dos nossos sonhos, ela consome os nossos olhos, que deixam de ser puros, ela consome a nossa esperança. Ela faz com que o homem seja escravizado a uma necessidade e cria sinapses no nosso cérebro que nos conduzem a escapes que são verdadeiras mentiras, que nos conduzem por caminhos de prazer e satisfação que cobrarão um preço muito alto e cada vez mais alto. Funciona exatamente como uma droga. Ele tem um poder adictivo muito forte. A primeira tragada é talvez inocente, pequena, não causa tantos estragos, muito embora já cause. E à medida que o indivíduo vai se aprofundando e se mantendo, ele vai então sendo cada vez mais consumido. Ao passo que ele consome a pornografia, ele é consumido pelo pecado. E há degraus que são muito estabelecidos nisso. Um homem, ele pode iniciar com uma pornografia, imagens, e com pouco tempo as imagens já não são suficientes para ele, ele precisa de vídeos. E os vídeos héteros, de repente, já não são tão suficientes e ele parte para vídeos que não são apenas héteros, mas são múltiplos. Depois disso, ele pode caminhar para vídeos de homossexualidade ou de bestialidade. Alguns vão caminhar para coisas muito piores. O buraco é muito fundo, o abismo desse pecado é muito fundo. E o fato é que hoje há homens que têm sido conduzidos a
a homossexualidade a partir de uma pornografia heterossexual que acessaram e começaram a consumir há anos passados. Há uma ligação muito clara nisso. Eu não digo que todos irão a isso, mas alguns têm caminhado para essa realidade. Há necessidade, em algum momento, de executar. Há necessidade de, em algum momento, tornar aquilo que é da imaginação, da imagem, do vídeo ou da fotografia, algo real, palpável, algo em que se possa ter uma experiência existencial. E isso tem conduzido casamentos ao fracasso, vidas de pessoas que estavam entre nós ao extremo fracasso também e à profunda tristeza. O fato é que nós precisamos fugir disso. Não podemos acreditar nisso. E como é que poderíamos fazer isso? A mentira vem muitas vezes dizendo assim, mas um pouco não faz mal a ninguém. Talvez você não tenha coragem de pegar um smartphone e abrir um site desse tipo de pecado e acessá-lo voluntariamente ali, mas em algum momento talvez você permite que na sua casa filmes, séries, programas sejam assistidos em que essa realidade está ali presente. Talvez não tão explícita, mas nas palavras, nas insinuações. E tudo isso se dá como pequenas pílulas de perversidade que diariamente nós vamos engolindo e que vai destruindo a nossa alma, a nossa santidade e o nosso coração. Talvez você, homem, permita-se, com os seus olhos, perceber mulheres passando a calçada e você virando o seu pescoço. Me recordo, alguns anos atrás, de uma irmã de uma igreja próxima nossa, de uma igreja na nossa denominação, e ela me procurava falando do seu marido. O seu marido era um líder e ele trabalhava com homens, mas ela chega conversando comigo, dirigida, orientada pelo seu pastor a me procurar. O seu pastor havia sido meu aluno, e ela diz assim: pastor, eu estou ao ponto de divorciar-me porque o meu marido ele não consegue deixar de olhar para nenhuma mulher que passe ao lado. E a última foi, eu chamei a atenção dele, ele se virou todo para ver uma mulher muito bonita que passava, e ele me respondeu assim: olhe você também para os homens. E ela ficou tão indignada com aquilo, e ela me procura dizendo: pastor, isso não seria a quebra do pacto conjugal? E eu disse: claro, claro que seria. Os olhos dele devem estar voltados única e exclusivamente para você. O fato é, isso precisava ser tratado. Ele não chegou a esse ponto do nada. E claro, na pesquisa, na busca, na conversa, aquele homem aceita tratar o assunto e nós começamos a tratar aquelas coisas como pecado. A pornografia ela era presente. Os olhos não haviam se tornado impuros de uma hora para outra. Aquilo não havia dominado aquele coração de uma hora para outra. E eu me recordo muito bem, depois de várias conversas, aquele homem chorando como uma criança, e nós chorávamos e orávamos juntos. E ele dizia: como eu pude me permitir ser escravizado por um pecado tão terrível? E aí uma pergunta vem: poderia você, um crente, ser escravizado pelo pecado? Se verdadeiramente Cristo nos libertou, nós não somos livres? Sim, somos. O pecado não tem o poder de te escravizar. A pornografia ela não tem o poder por si só de te colocar sob o seu jugo. O ídolo não tem o poder de lhe manietar, lhe trazer cativo aos seus pés. Isso é algo que eu e você, como homens de Deus, podemos fazer, e na maioria das vezes fazemos porque queremos. Nós nos colocamos sob o jugo do pecado porque nós temos saudade dos alhos, das cebolas e das carnes da escravidão. Esse foi o mesmo processo em Números. O processo do povo de Deus, que foi libertado pelo Senhor do cativeiro egípcio, mas que quando era conduzido a Canaã, recebendo diariamente o pão do céu que caía para alimentá-los, se questionava e brigavam entre si, dizendo: melhor seria que voltássemos ao Egito. Quem dera Faraó nos recebesse como seus escravos, pelo menos nós poderíamos comer dos alhos, dos pepinos, das cebolas e das carnes que ali tinham. Eles desejavam se colocar como escravos. Percebe? Faraó não iria até Canaã para reescravizá-los, mas eles poderiam voltar.
O Senhor não permitiu que o seu povo voltasse, pela sua graça. O Senhor não permite que nós voltemos, por sua graça. Mas em alguns momentos experimentamos a dureza desse pecado, sim. O que fazer? Se você, meu irmão, de alguma maneira já ultrapassou a linha e você já se tornou escravo da pornografia, eu quero lhe estimular a procurar ajuda. Procure seu pastor, procure um amigo mais velho que tenha autoridade sobre a sua vida. Converse com a sua esposa, sobretudo com ela. Eu sei que isso requer coragem, mas faça isso. Deus a colocou na sua vida como ajudadora, idônea e fiel. Ela é a primeira pessoa que tem interesse. Ninguém tem mais interesse a teu respeito de que você se veja livre nesse plano do que ela. Fora ela, só Cristo. Mas você precisa de ajuda. Esses pecados que têm um poder muito adictivo, eles são como drogas. E, de fato, eles agem no nosso corpo, fazendo com que sensações sejam produzidas, descargas hormonais sejam produzidas, sejam lançados determinadas neurotransmissores na nossa no nosso sistema de sinapses que vai fazer com que nós tenhamos prazeres, que nós tenhamos satisfações, ainda que momentâneas, e que nos levem a uma amargura muito profunda. Isso nos torna, de alguma forma, como o mundo chama, viciados. O vício para nós se chama escravidão. Isso, portanto, nos torna escravos. Você quer se ver livre disso? Busque ajuda em Cristo, se arrependa, dobre os seus joelhos, busque ajuda na igreja, confesse o seu pecado e você vai receber graça do Senhor. Mas se você não se dobrou a isso, mas de alguma maneira você tem sido tentado, dobre os seus joelhos e busque ajuda também. Se de alguma forma você tem se mantido puro, meu irmão, continue firme no Senhor. Mas lembre-se, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Guarde o seu coração no Senhor. Não permita que pílulas de perversidade adentrem o seu lar. Não pague um recurso para ir assistir um filme no cinema que você sabe que vai ter 1 ou 2 ou 3 cenas, o que importa, meia cena que seja, que vai conduzir a sua mente de alguma forma a esse tipo de pecado. Com o pecado nós precisamos resistir e fugir. Tiago, no capítulo 1, e eu quero encerrar com isso, diz que bem-aventurado é aquele homem que, sendo tentado, ele resiste. Que você seja provado, que você, como eu, possamos ser tentados nesse mundo, mas que nós resistamos em Cristo, o Evangelho. E lembre-se, Ele é a verdade, coloque o seu prazer nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até a próxima.